Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Para Estou Jesus, seguindo uma calorosa salva de palmas. Meus irmãos, nós hoje vamos continuar no estudo forte. Essa semana tem muita gente que não gosta de pregar sobre isso. E eu estou pregando, missionário, tem gente que vai ficar sentir ofendida e vai sair da igreja. Não, não vai sentir ofendida, vai sentir agradecida. Porque nós temos que falar a verdade. Se eu não lhe pregar a verdade, eu vou ser responsável no dia do juízo. Tem um versículo do Velho Testamento muito forte sobre esse assunto. Pega comigo, mas não é o que eu vou dar agora não. É Levítico 5:1, para você nunca esquecer. Na igreja, não estou falando aí fora, aí é com você, estou falando na obra de Deus. A pessoa é uma pessoa dedicada a Deus e Deus faz com que ela veja uma coisa. O quê? Um irmão em Cristo agindo errado. Levítico 5:1. Aí ela não vou falar, eu não sou quinta coluna, não sei lá mais o que. Presta atenção nesse caso aqui agora. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja o que viu ou o que soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Não é que nós queremos candogueiros, não. Mas se uma pessoa nossa está pecando, é que ela está fraca. Aí nós vamos tratar com a pessoa, porque ela está fraca. E muitas vezes que a gente trata, a pessoa chora. Oh, pastor, muito obrigado. Então, lendo de novo. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja o que viu ou o que soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Aí você vai levar a iniquidade que a pessoa está precisando de ajuda. Então levará a sua iniquidade. Eu não quero levar a iniquidade de ninguém, eu tenho que conversar com a pessoa. E pastor, ele é para falar com carinho, até ajudar a pessoa e suportar os fracos até que ele fortaleça. Porque tudo isso é coisa que o inimigo está fazendo. Mas então nós vamos agora estudar, porque nós estamos no estudo dessa semana, está forte, hein? Está lá em Malaquias capítulo 2. Eu sou de Jesus há 70 anos, nunca vi ninguém pregar sobre isso. Nunca li um livro desse evangelho. Pode ter, não estou falando que não tem. Eu não conheço tudo, mas eu nunca vi. É uma coisa que ocasionalmente uma pessoa e outra prega. Como eu estou na televisão, estou aproveitando para todo mundo saber. Começa assim no versículo 2 de Malaquias. Malaquias é vizinho do Mateus. Você pegou Mateus, o livro anterior é Malaquias. Então é facílimo. E agora, ó sacerdote, esse mandamento vos toca. Então o que está falando aqui? É sobre uma coisa muito séria. Vou pular agora para o versículo número 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Estavam fazendo bem, cumprindo a missão que é essa. Mas, presta atenção, vou pular para o versículo 8. Mas vós vos desviaste do caminho, e muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o concerto de Levi? Os judeus, está falando para eles não podiam casar fora da nação. Por quê? Porque os outros povos tinham outras culturas, adoravam deuses. Casavam com a mulher de lá, ela vinha. Quem é que ensina o filho? Ele trabalha. É a mulher, está falando naquele tempo, hoje a mulher também trabalha. Eram as mulheres que ensinavam os filhos. Aí ensinariam que não tinha problema fazer umas coisas de feitiçaria, tal, porque ela foi de outra parte. Mas aí eles começaram a fazer uma coisa pior. Por isso também,
Eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Olha só, fiz que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoa na lei. Então tem que fazer o que Deus está falando. Aí o versículo 11 agora. Judá foi desleal, abominação se cometeu Israel em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a pior coisa que ele fez. Mas como assim, missionário? Rapidinho. O reino de Davi dividiu em dois, quando Roboão estava sendo rei. 10 tribos saíram e formaram o reino do norte, também ficaram com o nome de Israel. O reino que ficou na casa de Davi foi só a tribo de Judá e Benjamim. Aqui estava todo mundo bem. Lá todos os 19 reis que houveram lá, nenhum prestou. Todo mundo fez coisa errada. Desde o primeiro que fez a sedição até o último. Aí o que ocorreu aqui? Eles de Judá começaram a... Não foi eles não, vou falar Josafá, um bom rei. Josafá fez muita coisa boa, mas teve um furo tremendo. O Acabe e Jezabel, que era o marido e a mulher, que eram reis lá em Israel, que eram politeístas, a ponto da Jezabel, ela apoiar o pecado para as mulheres. E o templo que eles eram, a maquete dele, como é que foi construído, era um órgão feminino. E o dos homens era Baal, o deus. Era o oposto, era o órgão masculino. Todo mundo via isso. A coisa era tão séria que quando um israelita do norte, daquele rei do pecava, ele ia para o sacerdote, que não tinha nada a ver com o sacerdote de Judá. E ele chegava e dizia assim, o negócio é o seguinte, eu fiz uma coisa não boa, contava, pega uma virgem, vai debaixo de uma árvore e tem uma conjunção com ela. Ou virgem ou não, uma mulher, acabou, você está perdoado. Aí todo mundo queria fazer isso. Olha que loucura. Aí o Judá, o que fez o Josafá? Estava conversando com Acabe, fazendo amizade com ele, e disse, Acabe, meu filho está na hora de casar, você tem uma filha, ou vice-versa. Falaram e trataram e casaram. Bom, o filho de Josafá assumiu o reino. O pai morreu, ele assumiu. Antes do pai morrer, o pai já estava ensinando ele, já era rei com o pai. Aí teve uma batalha que ele morreu. E o que aconteceu? A filha da Jezabel, para poder ser rainha, mandou matar todos os filhos do filho dela, os netos dela. Só um que escapou, porque era pequenininho, a mulher do sacerdote escondeu e ficou. Mas todos eles morreram. Essa mulher foi uma peste, essa mulher fez tudo que não prestava. Aí Deus fala aqui, olha, eles estavam muito bem e os sacerdotes apoiaram. Judá foi desleal. Isso é deslealdade para com Deus, é o 11. E a abominação se cometeu em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor. E os sacerdotes não fizeram nada. A qual ele ama e se casou com a filha de Deus estranho. Foi essa perdição tremenda. A moça era filha de Jezabel, lá se fazia todo errado e os filhos foram ensinados desse jeito. E ela então mais perversa. Meu filho morreu? Então eu vou perder aqui, o neto vai pegar o reino, então eu vou matar todo mundo. E matou. Olha que ponto chegou aquela coisa. Aí o Senhor no 12 fala, o Senhor extirpará, arrancará da senda de Jacó o homem que fizer isso. O que vela e o que responde. O que vela é o que tomava conta do povo, o sacerdote. E o que responde é aquele que dava as orientações. Pessoas vinham e respondia. E o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos? Era o sumo sacerdote, também apoiava. Apoiava o quê? Aí eu vou lhe explicar. O judeu casava, lá se casavam novos, depois de uns anos ele nem sabia o que era uma pessoa bonita e tudo, era mais os pais que tratavam. Aí a mulher ficava um pouco velha, não sei lá mais o que, ele então trazia uma outra para morar em casa, e o sacerdote não falava nada. Só que essa outra não era uma judia, porque as judias eles tomavam conta, era uma estrangeira que vinha e ficava ali. Coitada da outra, que era a esposa de fato, tolerar isso. Então, o que ocorreu? Deus está falando isso. Mas eles, para poder o povo não notar,
Olha que maldade. Mas Deus sabe de tudo, Deus sabe da intenção do coração. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. Ficavam, Deus, ajuda e tal. Eles são espirituais. Como é que estão permitindo isso? De sorte que ele não mais olha para a oferta. O Senhor Deus nem quer saber de mais nada. Nem aceitará com prazer da vossa mão. Aí você já deu até o programa de ontem. Agora o de hoje é o versículo seguinte aqui. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Tem que falar, meu irmão. Tem gente hoje fazendo isso. Não, você sabe, né? E tal. Eu estou com um caso aí, mas Deus entende. Teve um pastor no Rio há muitos anos, que o meu pastor de outra denominação foi falar com eles, e ele disse, não, Deus sabe que eu preciso, né? A minha mulher é 15 anos mais velha do que eu. E deu problema. E esse homem quase perdeu o juízo. Quando numa festa, eles foram passar uns tempos assim, em carnaval, numa praia lá no Rio, na ilha lá, o filho dele tocava piano, eu vi o filho dele várias vezes, mas fazia um louvor lindo, rapaz bonito, a igreja estava cheia de jovens ali, porque viu um bom exemplo. Ele vai comprar pão na padaria, nós estamos sem pão. Quando o filho saltou do barco, atravessou a praça para ir na padaria, uma bala perdida o alcançou. O pai se desesperou. Não dá para fazer coisa errada, pessoal. E se não é aqui, vai te esperar no dia do juízo. Mas Jesus, eu expulsei demônio, eu fiz tantas maravilhas. Eu nunca conheci você. Eu profetizei no teu nome, Jesus, vai lá para eles. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus marca, porque você não casou e alguém lhe abençoou em nome do Senhor. Até o juiz de paz, que se chamava antigamente, quer dizer, o chefe do cartório lá, quando faz o casamento, ele fala de acordo com a lei. E ali está casado mesmo, de acordo com a lei. Sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, da tua aliança. O casamento é uma aliança, você faz uma aliança para durar até que a morte os separe. Mas as pessoas estão hoje fazendo e não vê que a outra está sofrendo. Coisa séria. Tem que falar a verdade. E Deus vai ajudar você a entender isso. Amém? Graças a Deus. E se tiver algum caso, pode falar para nós, que nós estamos aqui para ouvir. Não os obreiros, mas fala com o pastor Jaime e com os pastores auxiliares que vai. Porque o obreiro está começando agora e não tem estrutura para ouvir certas coisas. Vamos agora fazer o seguinte. Nós vamos ver o que aconteceu ontem aqui, na reunião das 14 horas, de bênçãos, que daqui a pouco vamos orar para acontecer. Maias, coloca para nós, por favor. Eu tô quase que eu não vinha para cá hoje. Minhas pernas doía muito, muita dor na coluna, né? E estava travando aqui, assim, a cabeça do fêmur, que nem o senhor disse, que hoje é engraçado. Mas eu cheguei aqui, ó, após a oração, tô boa. O que você não fazia? Eu não fazia o que eu estava fazendo assim, nem empinar assim. Como é que você estava andando? Não, eu andava normal, mas com dor, muita dor. Agora você mexeu? Então, agora eu estou me mexendo, vou para frente, vou para trás. Não dói nada, glória a Deus. Isso aí, glória a Deus. Isso aí. Eu não conseguia baixar. Levantar assim a perna, não conseguia. Fazer assim, né? E agora eu tô fazendo, e fazia assim, ó, eu não conseguia, para frente, para trás, dos lados, doía tudo. Mamoleira, assim, agora, ó. E na volta da vitória, eu rodei aqui as 6 vezes, não senti nada de tontura, né? Então eu creio que eu fui curado da labirintite. Fala aí. Fazendo a acupuntura, né? Problema na coluna. Então, ontem eu fui fazer a acupuntura, eu entrei bem, andando, aí eu saí mancando. Saí com a perna direita sem poder andar. Aí eu falei pro fisioterapeuta, eu entrei andando, saí aleijada. Como é que você estava andando hoje? Hoje eu desci aqui da van, que eu vim com a van, né? O irmão precisou pegar na minha mão para mim descer, porque eu estava difícil. Mostra como é que você estava andando. Eu desci, eu desci meio aleijadinha assim. E agora você continua aleijadinha? Não, agora eu tô bem. Então anda direito aqui, tá com vergonha? Vem aqui, Ana. Vem aqui perto de mim. Agora eu estou bem. Anda mais rápido então.
anda mais. Não tá mais aleijadinha não, viu? Agora você volta, dá a corridinha para Jesus. Pronto, glória a Deus, Jesus é bom. Eu cheguei aqui hoje com muita dor no meu braço, porque eu fui diagnosticada com síndrome do túnel do carpo. E dói muito, né? E os dedos ficam todos dormentes. É uma sensação muito horrível. E eu não conseguia nem bater palma direito. E todo esse tempo que o pastor foi cantando e falando, eu fui tomando posse, e agora eu não estou sentindo mais a dor. Então bate palma que eu quero ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amarelo. Desde ontem que eu estava com a dor muito forte na coluna e na lombar, não estava conseguindo sentar, porque aqui em pé atrás, fiz vários movimentos, até agora desse louvor, passou toda a dor. Amém. Cadê? Troca de lugar com alguém, bota ela sentada aí, pode sentar. Vem alguém aí. Vai, ô Brena. Isso, gostei dessa irmã aí, essa foi valente. Senta. Levanta. Senta de novo. Levanta e cai fora daí que é o lugar da outra. Jesus merece um aplauso, né, pessoal? É Ele. Nós vamos então fazer o seguinte. Deixa eu falar agora aqui. Nós vamos dar outra aula apertada hoje. Hoje é dia de aula apertada. Nós estamos estudando Marcos, cada dia um caso. Hoje nós vamos ver o sábado. É lícito guardar o sábado ou não? Você não vai ter mais dúvida a partir dessa aula, que Jesus está falando aqui. A própria boca dele falou. Marcos 2, começando no versículo 23. Vamos prestar atenção que isso é muito importante. Amanhã, quando alguém falar, você vai ter motivo para ensinar a pessoa. Não é bem isso não. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca lestes que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Quer dizer, irmão, tem motivos que são necessários e que passam sobre qualquer lei religiosa. Essa aqui é uma lei religiosa. Mas, missionário, Deus disse que nós tínhamos que lembrar do sábado para guardá-lo. Falou no Velho Testamento. Mas aqui é o Deus que criou tudo que está falando. Você sabe que Deus são 3 pessoas, um Deus só, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é que criou. Está lá em João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 3. E todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Ele é o Verbo, a palavra de Deus. Então a própria palavra que dizia estava ali agora encarnada, porque ele veio, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João, tudo isso aqui na primeira carta de João. Aí o Senhor Jesus agora diz para eles que Davi comeu o pão, não era lícito. Pecou? Não pecou, porque ele estava com fome. Ele e o pessoal que estava com ele. E aí então fez a coisa. Mas Jesus deu mais outra revelação mais forte aqui. Diz assim, 2 revelações fortes. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, para o homem descansar. Aqui, é claro, por causa do homem para ele descansar. E não o homem por causa do sábado. Então nós não fomos feitos para guardar o sábado. Nós guardamos o sábado que faz bem para nós. Se come, eles naquele tempo nem comer podiam. Então se come no sábado, que estavam com fome. E não é bom quando a pessoa fica muito tempo sem comer. Nós conhecemos o que pode acontecer. Aí versículo 28 agora, outra forte. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ele é Senhor. Se ele falou que não tem problema, curava no sábado, pode fazer obra no sábado. Mas tem gente que não. Então ele está dizendo outra palavra. Jesus errou, misericórdia. O dia que Jesus errar, nós estamos roubados. Acabou tudo. Mas nunca vai errar, porque ele é a verdade.
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, só por Ele que se vai. Mas tem gente que às vezes fica meio sem jeito. Você sabe que uma vez eu estava nos Estados Unidos e um pregador, um apresentador de programa muito conhecido, não vou dar o nome dele, ele agora está aposentado, ainda está vivo, ele perguntou a um pastor: conta para mim, a pessoa que não tem Jesus como Salvador vai para o céu? Eu ouvi isso e disse: não pode. Bem, você sabe que Deus vai julgar pelo procedimento. Não. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ela nunca irá ao Pai. Ou é verdade ou não é. Mas ele ficou sem jeito de ser político para poder trazer aquelas pessoas para a igreja dele. Não faça politicagem com a palavra de Deus. Sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. Mas missionário, por que vocês não guardam o sábado? 2 motivos. Ninguém está guardando o sábado direitinho hoje. Quando ele guarda o sábado de hoje, ele está guardando o domingo da criação. Ué, como? Vamos dizer, está lá em Josué 10, depois você pode ler, que Josué disse: sol, detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. Aí por quase um dia o sol não se pôs. Segundo a NASA no estudo que fez, 23 horas e 20 minutos. Então não foi o dia completo. Quando o Isaías disse para o rei Zedequias que ele ia ser curado, ele disse: qual o sinal que eu vou ser curado? O Isaías disse: pede o que você quer. Eu queria que o tempo voltasse atrás. Porque se eu pedir para o tempo correr, até dia que parece que o tempo correu mesmo. Mas não correu. Foram horas que passaram. Mas a gente tem essa impressão. Mas voltar atrás nunca houve. Houve. O Isaías disse: você vai ver. O sol, aqui marcava o horário pelo relógio de Acás, que foi um rei lá de Judá que fez o relógio. Mas antes também já marcava pela declinação da sombra. Então, a sombra ia batendo, está sabendo. 3 horas, 3h10, 3h20. Dá tudo direitinho fazendo isso aqui. Em Brasília, no parque que a gente tem lá para a gente correr, tem um relógio do sol lá. Quando eu corro lá, não sei se ainda continua, foi só o relógio do sol aqui, de Acasa aqui. Aí o Isaías orou e a sombra voltou 10 graus, 40 minutos do nosso tempo. Então, quem guarda o sábado, vão dizer que o dia que ele fez isso foi quarta-feira. O Josué parou o tempo. Mas ele só parou o tempo nosso, que o tempo de Deus não parou, continuou andando. Aí quando ele soltou para poder abatar ali mais os 40 minutos, os 10 graus lá, o tempo de Deus já estava na quinta, mesmo horário, só que ele estava na quarta. Quando eles chegaram na quinta naquele horário, já estava na sexta. Quando eles chegaram na sexta naquele horário, já estava no sábado. Quando eles chegaram no sábado naquele horário, já estava no domingo. Então, quem guarda o sábado hoje, me perdoe, mas vocês estão errados. Vocês estão guardando o domingo da criação. Qual é o maior? O tempo nosso ou de Deus? De Deus. Que ele é mesmo ontem, hoje, para sempre. Lá não tem, amanhã não tem nada. Mas foi parado o corpo. Quer dizer, o sistema nosso de declinação do sol, por causa do movimento da terra, parou. E isso durou um dia exatamente. Então não estão guardando. Aí eu tenho que falar a verdade. Então quem está guardando é o muçulmano, porque ele guarda a sexta-feira, que é o sábado original. Mas estou falando o que está dizendo. Mas quem está certo? O que obedece à palavra de Deus. O Filho de Deus é Senhor até do sábado e é Senhor sobre os seus problemas. Você tem que encontrar Jesus, você tem que receber Jesus, você tem que crer em Jesus, orar crendo, porque Ele é poderoso para reverter o seu problema. Quem fez o sol, a sombra voltar, a terra voltar ali um dia e tal, segurou ela aqui, depois fez ela voltar 10 graus, é poderoso para fazer tudo que você precisa em nome de Cristo. Agora você vê que o Espírito Santo assessorou até o rei Ezequias, na hora que ele estava sendo curado, para ele pedir que a sombra volte 10 graus, e voltou, segundo a palavra dele, para dar aquele dia.
Então está tudo direitinho dentro da palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos orar por você, amém? E Deus vai lhe dar a bênção. Eu quero que você veja agora a novela da vida real. Eu vou dar um tempo maior para nós orarmos em nome de Jesus. Maestro, por favor. Eu comecei com uma coceirinha na perna, passou para os braços, daí pegou nas costas e coçava demais. Rapidamente, as pernas, costas e braços de Sival ficaram inchados e vermelhos, conforme mostram essas fotos. Daí nós fomos numa especialista, né, numa dermatologista. A dermatologista passou um monte de medicação, pomadas, um monte de medicamento via oral, tudo, mas nada resolvia. A gente voltou lá, depois de 15 dias, ela diagnosticou que era uma erisipela. Erisipela é uma doença de pele que ela começa por uma inflamação do tecido mais superficial da pele, causado por bactéria. Mais comumente aqui a gente vê nos membros inferiores, né? Nas pernas. Então a perna fica inchada, fica vermelha, fica brilhante, ela sai como se uma aguinha através da pele. E como ela causa dor, inchaço, esse vermelhão, ela torna bem desconfortável, inclusive para andar. A pessoa às vezes não consegue pisar. E eu não conseguia trabalhar com o táxi, que eu trabalho com táxi, e não conseguia pôr a roupa, nem a camisa, nem a calça, e foi complicado. Foi 2 meses de luta. Então eu colocava um shorts assim e ficava sem camisa. No caso de Sival, o tratamento não funcionou. Ele sofreu do final de julho de 2024 até o final de setembro do mesmo ano. Tomei antibiótico, a bactéria não morreu e a perna estava cada vez mais complicada. Eu já estava bem preocupado, estava muito vermelho. Eu saí numa secreção da perna, né, nas costas, assim, estava todo tomado. Eu tomei tantos antibióticos que o meu estômago já não estava aguentando mais. E eu estava vendo que não estava tendo resultado nenhum. Daí eu peguei e digo, vou fazer uma campanha na Igreja da Graça. Nós somos de Jesus há mais de 30 anos. O que a gente aprende é lutar contra o mal, né? Falei, vamos lutar contra esse mal, que esse aí não vai permanecer. E eu sempre acompanhando o Eri Soares na TV. Ungindo a água, tomando a água, passando a água, tomando banho até com a água, passando nas pernas, tudo. Foi eliminando e eu vi que estava melhorando bastante. Uma semana depois, aqui, a perna que estava bem vermelha, assim, onde estava a lesão, né, da ferida, toda cheia de ferida, ele começou a ungir a perna e começou a clarear. Foi clareando até que saiu todo aquele vermelhidão, né, aquela agonia dele, que ele coçava o dia inteiro, que é uma coisa horrível, né? Não tenho mais nada na pele, graças a Deus não tomo mais remédio, nada. O remédio eu abandonei, tudo. Estou livre. Voltei a trabalhar já, tranquilo. Estou bem, posso vestir a roupa, tudo, tranquilo. Tomo meu banho, que antes não podia tomar banho, porque aquilo parece que queimava o corpo. Hoje eu tomo meu banho quente, tomo meu banho frio. Não tenho mais nada. Em nome de Jesus, deito e levanto em paz. O meu esposo está bem agora. Está sem aquela vermelhidão, aquela lesão horrível. A pele dele está totalmente limpa. Jesus fez a cura, fez o milagre. Estou bem curado. Só Deus para fazer a obra na vida da gente. Jesus, o senhor é tremendo, hein? Irmãos, eu fiquei pensando na nossa responsabilidade. Às vezes a gente não está se consagrando como deveria, não está pregando como deveríamos, nós não estamos fazendo a obra como Jesus fazia, e é preciso fazer, porque não é ter a igreja todo mundo sorrindo, é lembrar que tem pessoas que estão sendo atacadas pelo maligno, e olha, se nós usarmos a palavra de Deus, se pregarmos abrindo o coração nosso para aquilo que Deus revelou, você pode ter certeza que a pessoa vai receber a bênção dela. Você que está sofrendo, pega firme com Jesus, porque Ele garante, dizendo, vinde a mim
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você vier a Ele e não aliviar você, Ele está mentindo, mas Ele não mente, Ele vai mostrar para você o que a Bíblia diz. Por isso, fica ligado naquilo que Ele está falando, para que você não perca a orientação. E quando você aprender, você tiver aquele testemunho de Deus, que aquela palavra é para você, você pega aquela palavra, usa aquela palavra com toda a sua capacidade, e depois você vai contar para nós, acabou o mal. E aí outras pessoas vão ter fé também para contar. Um grande erro é a pessoa não dar o testemunho. Jesus curou 10 leprosos, 9 foram embora, 1 voltou. E Jesus disse, mas não foram 10 que eu curei? Só esse estrangeiro, que ele era samaritano, voltou, dando glória a Deus? Aí Jesus olhou para ele e falou assim, pode ir, a tua fé te salvou. Ele ganhou a salvação naquele momento. Sabe onde ele vai estar por toda a eternidade? No céu com Jesus. E os 9? Não sei se arrependeram depois. Tem muitos 9 aí que estão desaparecidos. Não conta o que Jesus fez. Ah, não, eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Vergonha se você tivesse que andar, como ele só de short, mas esse homem do frio, claro, com aquela doença ele não dava, mas Jesus curou. E agora ele pode chegar e testemunhar. Ficou até emocionado aí. Queremos ver você curado e você abençoado. Nós temos que nos unir. Nós somos amigos criados por Deus, chamados para fazer a obra dele, e ele vai abençoar você hoje. Deixa eu agora pedir, maestro, mostra para nós. Eu estou correndo um pouquinho para poder fazer um temor de oração com você. Vamos agora às missões agora, maestro. Mostra para nós aí. Na Noruega, de maio a junho, algumas regiões podem ter mais de 20 horas de luz solar por dia. Porém, no inverno, principalmente no extremo norte do país, o sol quase não aparece. Uma característica que não diminui a beleza desse país. Aos noruegueses estamos levando a luz de Deus. E quem é iluminado pela palavra nunca mais quer andar nas trevas. Como essa irmã que tomou posse da bênção. Olá! Meu nome é Anika e falo da Noruega. Eu sigo a página norueguesa do missionário Soares no Facebook e tem sido uma bênção para mim, tanto pelos ensinamentos quanto pelos milagres que tenho visto por lá. Isso tudo fortalece a minha fé. Além disso, eu mesma fui abençoada. Eu comecei a sentir uma dor no meu cotovelo direito 5 semanas atrás. Eu trabalho afinando pianos. E por isso movimento meu braço o tempo todo. Eu já tive esse mesmo problema antes. Alguns anos atrás, meu cotovelo inflamou. E levou em torno de 6 semanas para me livrar dessa dor. Então, quando eu a senti novamente, pensei, ah não, mais 6 semanas não. 2 dias depois, no show da fé, o missionário estava orando pelos enfermos. De repente, ele falou, inflamação no cotovelo. E eu pensei, isso é para mim, eu recebo essa bênção. Em seguida, comecei a mover o meu braço e a dor sumiu e dei graças a Jesus. No dia seguinte, eu já não sentia mais nada. E agora, já faz 5 semanas que trabalho sem dor alguma. Então, posso dizer que Jesus realmente me curou. Cada patrocinador faz parte dessa obra missionária, sendo também grandemente abençoado. Pois quando Deus fala e obedecemos, a nossa fé é honrada. Eu me sinto assim super feliz. É um modo de a gente estar ajudando outras vidas, né? Quando eu puder ajudar, eu irei ajudar sim. Pago com o coração assim cheio de alegria, porque nada falta para a glória do Senhor. A minha casa, graças a Deus, é farta. Meus filhos todos trabalham. Tenho 4 filhos. Todos eles trabalham e, graças a Deus, estudados. E só agradecimento ao Senhor. Jesus está operando de norte a sul, de leste a oeste. E nós o louvamos por tantas maravilhas. O Senhor Deus é muito lindo, pessoal. Essa senhora da Noruega, e nós temos lá uma intérprete que pega toda a tradução aqui em inglês e ela passa por norueguês. Só que essa moça, os caminhos se cruzam. Em 75, eu fui convidado a pregar nos Estados Unidos, num seminário grande lá. E preguei em português, mas ninguém lá fala português, aluno do mundo todo.
Aí tinha um americano que morou no Brasil que me traduziu. E tinha umas crianças, as crianças cresceram. E um deles casou com ela. E ela, então, hoje está trabalhando com a gente. Gente boa, o Davi esteve lá, conheceu a família toda, sei como é que as coisas acontecem. E Deus está fazendo o trabalho e curando os noruegueses. E como ela disse também, os suecos, os outros que tem naquela região, que todos eles se entendem ali quando faz a tradução. E ainda pegam pelo inglês. Deus está fazendo um trabalho grande no mundo. E você, patrocinador, está patrocinando isso. Se você não é patrocinador e não sente a chamada, então não estou falando com você. Mas se Deus já tocou no seu coração, e a prova é que você sabe até a quantia que você deve dar, é porque Ele preparou você para isso. Aí, hoje você deve se inscrever. Eu vou pedir para dar esses 2 papéis para você. Aqui está a inscrição. Aqui atrás, aqui você vai preencher seus dados, aqui você vai colocar o seu pedido maior de oração. Essa parte fica com você. Tem aqui a oração do Excelso Deus, e você vai colocar aqui, então, o seu pedido de oração. O mesmo que você coloca aqui, você coloca aqui. Esse aqui vai ficar comigo, e esse aqui vai ficar com você. Toda vez que você vê, você continua: Deus, eu estou nesse propósito em nome de Jesus. E eu sei que Ele está chamando mais pessoas. Hoje era mais ou menos 4 e pouco da manhã, eu estava orando pelos patrocinadores, e eu orei por você. Eu pedi a Deus que trouxesse o povo aqui para ouvir essa palavra, e graças a Deus a palavra veio, e essa palavra modifica vidas em nome de Cristo. Daqui a pouquinho vamos fazer oração. Você que está em casa pergunta: como é que eu faço, missionário? Esse QR Code aqui explica tudo. Pega o seu celular, enquadra o QR Code para uma foto, não tire a foto, aí vai passar uma linha amarela, você bate ali, vai as 5 informações. Como se ajuda pelo cartão de crédito. A segunda e terceira, você deve anotar o nome do banco, o número da agência, o número da conta, está bem explicado. Ou vá pessoalmente lá e deposita, ou faz uma transferência direta. Lotérica, chega lá e diga para o caixa: eu quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Convênio 3091 2065. Repetindo, 3091 2065. E você pode também fazer um Pix. Aqui, esse QR Code aqui é o do Pix. Está bem claro aqui. Ou ainda tem mais, pelo seu celular ou no computador, você põe o nosso site lá, ongrace.com. Ongrace escreve ONGRACE.com. Aí você vai, é o nosso portal, você vai ver ali coisas que você nunca viu, mas tem reportagem, campanhas, muita coisa boa. E no finalzinho ali do Ongrace, lá em cima, finalzinho não, na página inicial, lá em cima está escrito doações. Você clica ali que tudo que eu falei está escrito ali. Maestro, primeira pergunta, por favor. Missionário, o que significa viver pela fé e não pelo que vemos? Viver aqui está certo. Você vive comendo comida, está certo. Você vai comer a mesma comida que você comia. Se alguma está fazendo mal, você para um pouquinho, que você deve ter comido bastante dela, ela está enjoando você. Mas viver pela fé não quer dizer que você vai parar de comer. Você vai deixar a fé dirigir você. Pela palavra de Deus, você vai passar a seguir as orientações de Deus, e dessa maneira você não vai errar. Agora, se você não seguir e não viver pela fé, você não vai viver com Deus, você vai simplesmente viver normalmente e sem solução para os seus problemas. Segunda pergunta. Missionário, como não desanimar na vida espiritual? É só seguir a palavra de Deus, vivendo pela fé. Vou pegar o gancho da outra aí. Você entendeu na palavra de Deus, aquilo ali passa a ser a sua direção. Vamos agora abrir o coração. Missionário, passo por uma gestação e meu marido se mostra muito empolgado com a proximidade do nascimento do nosso filho. Mas eu, por outro lado, me sinto muito desanimada e com muitas crises de ansiedade, o que está me fazendo fraquejar na fé. Sinto a necessidade de um direcionamento para reencontrar a minha fé e a alegria de viver. O que devo fazer?
Olha, continuar lendo a Bíblia, ouvindo a pregação e crendo. Jesus disse que a mulher, quando está para dar à luz, ela tem uns problemazinhos, fica ansiosa, fica com problema, umas com medo, mas depois que passa, fica alegre, nasceu uma criança no mundo e é o filhinho dela. Então só vai ter esse filhinho, que Deus abençoe e seja muito abençoada para a glória de Deus. Vamos agora um testemunho da nossa TV e já vou entrar em oração, por favor. Eu estava assistindo em casa e sempre assistindo, acompanhando o show da fé. Aí eu vi passar o folheto da nossa TV e eu me interessei por causa das programações diariamente, que tira as violências, que fala só da palavra de Deus. É muito edificante, principalmente o canal da Bíblia, onde você está em casa fazendo seus deveres domésticos e você está com a TV ligada e vendo o autor falando da palavra de Deus, os versículos, acompanhando o dia inteiro. E uma edificação para minha casa, mais harmonia, mais paz. Vale a pena, tem dinheiro que paga. Eu convido os irmãos, assina a nossa TV, que vai ser muito edificante na sua casa, na sua vida e na vida da sua família. Por que a nossa TV é boa? Porque tem 11 canais evangélicos e tem 49 dos melhores do mundo. E tem canal de violência, coisa que não presta? Não, a gente não põe essas coisas aqui não. E se você quiser mais informação, eu pedi para te oferecer esse papel, não custa nada, você pega, leva, aí você telefona para nós, está aqui 0800 201 4000, e nós damos toda a informação. Ou destaca essa parte de baixo e põe seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora de ligar, e nós vamos ligar para você em nome de Cristo. Agora vamos ficar em pé, que eu quero gastar tempo para orar por você agora. O pastor já vai unir comigo aqui agora. Irmãos, é tudo que você precisa agora. Vamos juntar tudo num pacote só e vou mandar embora. Curva a cabeça, fecha os olhos. Deus, querido Pai, nós estamos chegando diante de Ti. Estamos chegando, Pai, para poder ver o Senhor operar. Essas pessoas que estão aqui necessitam de uma operação. E eu venho diante do Senhor agora para usar o poder que o Senhor tem me dado. Pai, vai passando com o teu poder agora, porque eu vou determinar a cura dessa pessoa. Assim como Jesus curava, o nome dele cura hoje. E esse nome na minha boca e na boca dessa pessoa faz a obra. E ele diz que quando nós concordarmos acerca de qualquer coisa que estivermos orando, pedindo, o Senhor vai fazer. Portanto, agora, Pai, nós concordamos e eu digo esse mal que está nessa vida. Não importa o seu nome, doença, não importa a sua malignidade, eu estou ordenando agora que você cesse esse ataque covarde contra essa vida, e eu mando que você saia, desapareça agora, não pode ficar de maneira alguma, continuará. Eu estou ordenando agora, começa a ordenar, meu irmão, feche os seus olhos e creia agora, porque é na fé que nós vamos viver agora, que nós vamos ser curado. Essa dor que está no joelho, assim do lado esquerdo, do joelho esquerdo, da parte interna, vai sair agora, o dor vai embora, o artrite sai daí que não é seu lugar, artrose, qualquer outro tipo de dor, de inflamação, tem que ir embora agora. Eu estou exigindo, eu estou mandando. Eu quero ver você orando. Feche os olhos, você tem que falar com Deus. Fala agora, concentra a sua fé. Deus está abençoando nesse momento. Oh meu Deus, essa pessoa está orando agora. Nós estamos mandando esse mal embora. E juntamos a fé agora. E junta a fé e diga comigo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal, sai da minha vida. Em nome de Jesus, eu entro na oração, uno a minha fé com a fé de vocês, levantando a voz, dizendo, sai, vai embora. Isso, vamos em concordância agora, o mal que está no joelho tem que sair mesmo, o homem de Deus já mandou, vai embora a dor do joelho, pode ser falta de líquido, de cartilagem, pode ser inflamação dos meniscos, pode ser uma pancada, sequela de uma artrose, saia agora. Essa dor no quadril que a pessoa não está aguentando, é um desgaste na cabeça do fêmur, eu digo que vai embora agora, uma osteoporose acentuada, e essa
essa pessoa está sentindo muitas dores, é uma inflamação que entrou aí, eu digo, sai agora, vamos nessa fé, vamos com autoridade. Pode ser problema de circulação na perna, nós mandamos esse mal embora agora, essa ameaça de trombose, varizes inflamadas, sequelas da Covid, sequelas da vacina, sequelas de um acidente, nós mandamos do AVC, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, a autoridade está nesse nome, vamos fazer o que é agradável a Deus. Ele diz, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Ele repreendia o mal, ele repreendeu a febre, repreenda o mal que está no seu corpo, repreenda o mal-estar que você tem sentido. A senhora que amanheceu com uma cólica grande, uma dor no pé da barriga, manda essa dor embora, manda essa infecção embora, isso com autoridade, determine e exige agora que saia o nódulo que apareceu, tirou a sua paz, é o caroço, e seja ele benigno ou maligno, nós repreendemos, dando fora caroço, fora nódulo, fora cisto, desapareça agora, na autoridade do nome de Jesus, no poder que é no nome de Jesus. Eu falo a surdez, eu falo o barulho no ouvido, a purgação no ouvido, o embaçamento das vistas, o problema respiratório, o problema cardíaco, a cardiopatia grave, desapareça em nome de Jesus. Todo mal no aparelho digestivo, no aparelho reprodutor, vai embora em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Estamos de volta aqui quinta-feira, chamando a atenção que amanhã é sexta, hein? E amanhã é o dia do combate espiritual. É o combate quando você foi vítima de feitiçaria, bruxaria, magia negra, sente uma depressão muito forte, alguma coisa estranha na sua vida. Pastor Gébio, eu estou vendo vultos, eu vejo pessoas, eu sinto um medo, que eu não sei explicar que medo é esse. Então amanhã, planeje estar conosco, eu estarei em todas as reuniões. Tem o pastor Leandro comigo, tem uma equipe de pastores, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7:30 da noite. É o dia do combate, é o dia do combate. Anote aí, produção, dia do combate, para você ver, é o combate contra o mal, e é o combate onde já somos mais que vencedores, tá bom? Deixa eu mostrar a oração de sexta-feira, a oração forte. Esse demônio da depressão, da síndrome do pânico, do transtorno de ansiedade, do medo que domina essa pessoa, que escraviza um filho, que escraviza uma filha, que está acabando com o casamento, pois o homem só vive com depressão, a mulher só vive com depressão. Sai, vai embora, toda opressão maligna, toda opressão diabólica. Vem nessa fé, meu irmão, vem nessa fé, minha irmã. Não acusa nada, mas ela está sempre coçando. É a oração como Jesus mandou, em meu nome expulsarão demônios. Nós vamos usar o poder de Deus, a habilidade de Deus, a capacidade de Deus para quebrar o domínio das trevas, quebrar o domínio do inferno sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vai ser demais. Você é meu convidado, Avenida São João 791. Você pode vir que Deus vai operar, Deus vai se manifestar. Quero chamar a sua atenção que sábado tem o nosso missionário, 9, 14, 18, domingo 7, 9, 11, eu continuo 14, 16, 18. Pai, eu abençoo a todos, e principalmente a pessoa que está sentindo palpitação, inquietação na alma, perturbação mesmo, o mal fora, opressão maligna, opressão diabólica fora, em nome de Jesus, Pai. Estão abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite para você, aguardo você, Avenida São João 791, no centro de São Paulo. Deus te abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.